Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, sexta-feira tão querida, né? Estamos aqui novamente pedindo licença, claro, para entrar na vossa casa com mais um assunto bastante interessante para você ficar pensando aí no final de semana. Boa noite, meus pares aí. Boa noite a todos. Eu quero saber a bola da semana. Casqueiro, como é que tá a nossa política, Casqueiro? Política pegando fogo, né, Marcelo? Pegando Temos fogo, aí uma né? disputa grande. Cara, já essa no briga segundo- com... Eu sou dessa opinião, você acompanha mais do que eu. Mas eu acho que o único adversário pro Elmano no estado do Ceará é o Ciro. Não tem outro. Pode juntar aí, bota o Roberto, Cláudio vai perder, Capitão Wagner vai perder. Agora o Ciro... É Ciro ou segundo turno? Ah, tem segundo turno, Marcelo. Vai, mas o Ciro é um forte candidato, né? É, ele é um forte candidato, Marcelo. Agora tem que ficar com a boca mais fechada um pouquinho, né? Pra não... Estão conseguindo domá-lo com essa questão. Não, eu não acredito muito não, Fábio. Eu acho que a política vai... Pegar vai fogo. Quer dizer que agora vai ele pegar começou. fogo, Ele né? vai começar, Casqueiro. Mas eu... Ele já vai começar, já falou do Camilo Santana essa semana, disse que o Camilo Santana não foi persona não grata, inclusive na terra dele, na Barbária. Mas eu também queria fazer um desafio a você que está dentro de casa. Quem criou Camilo Santana? Ciro Ferreira Gomes. Ciro Ferreira Gomes. Se você não lembra, Ciro tem uma historinha para contar, né? Que eu acho que antes dele contar, quem vai contar sou eu no meu programa. Conte aí pra nós, estamos curiosos. Ele tem uma historinha para contar do Camilo. Eu tô ficando que que nem aquelas o Camilo velhas ligou, que o fofoqueiras do Eunício portão. ligou Como é pro que é? Ciro, né? Quem? O Ciro, diz que o Camilo ligou para ele chorando. Que Tem o essa Eunício história aí, Oliveira, tem. Que o quê? bateu nele. Foi. Conício? Foi. O Ciro quis lançar o Camilo, governador do estado do Ceará. E aí o Eunício pegou o telefone, ligou o Camilo, disse umas 4, 5 palavrinhas bem benditas. E o Camilo, na palavra do Ciro, disse que ele ligou chorando. Ele aí ouviu a história do Camilo, desliga o telefone e volta a ligar para o Eunício. O Ciro ligando para o Eunício. Deixa que eu resolvo. Então, essa é uma carta na manga que o Ciro tem contra o Camilo Santana. Mas o que a minha preocupação é a criatura, né, virou contra o criador. Se volta contra o Se criador. volta o criador. Mas a minha grande preocupação, Marcelo, sabe o que é? É que o povo do estado do Ceará, de verdade, não conhece Elmano de Freitas. O Elmano de Freitas é uma pessoa que eu conheço desde 2012. Se o povo soubesse o Elmano de Freitas, que eu conheço, tá certo? Que eu conheço, ia entender que é uma pessoa que vem de uma família muito humilde, é uma pessoa que sempre teve um bom relacionamento, mas o que é, na grande realidade, né? Uma assessoria jurídica. Pegaram o Elmano, um cara criado no interior, que vem de uma família muito humilde, para transformar o governador do estado do Ceará em algo que ele não é. Fabricação, né? Entendeu? Mal feita. Que é aquela coisa de, sabe... Aquelas tenho que estar- emendas repentinas. Totalmente não, é mal aquela feita. coisa assim, Marcelo. Eu tenho que estar de paletó o tempo inteiro, eu tenho que olhar para a Câmara desse lado, eu tenho que olhar... Isso é a assessoria jurídica, a assessoria jornalística faz, né? Então, você vê, porque eu conheço um Elmano que as pessoas do Ceará precisariam conhecer. Um cara que gosta de dançar, um cara que gosta de conversar, um cara que gosta de dialogar, que tem uma qualidade que é muito rara em petista. Ouve o outro lado. Ouve o outro lado. O governador do estado do Ceará, ele ouve o outro lado. Ele é humilde, tá certo? Para poder escutar o outro lado. Vai divergir, Isso vai. é importantíssimo. Mas eu já participei de grandes rodas de conversa, o Fábio sabe disso, né? Que o Elmano não era aquele cara que nós temos essa extremidade, tanto da esquerda como da direita. Eu defendo o meu, começa a gritar, sabe? Não, deixa eu ver, eu estou certo. Não, ele consegue escutar. E eu fico muito preocupado, sabe o que é, Marcelo? Hoje é o que o nosso povo está vivendo no estado do Ceará. Vivendo uma realidade de uma segurança, que é uma insegurança, mas que Fortaleza, o Ceará, ainda não é a pior desgraça do Brasil. Eu tiro pela minha terra. A minha terra hoje padece na educação, que é a Bahia, padece na saúde, principalmente na segurança. Então, nós vivemos hoje num estado que, para minha surpresa, aliás, não foi surpresa nenhuma, o governador baixou um decreto que deu autonomia ao policial de não responder na hora que ele está trocando tiro criminalmente com um bandido,
né, ele matou o bandido, ele não responder. Mas, para minha surpresa, quem questionou esse decreto? A esquerda, por causa dos manos, e a direita, porque se disse eleitoreiro. Aí eu fico a me perguntar, trouxe viatura, trouxe fuzil, trouxe carro blindado, está tentando melhorar a segurança. E aí, quando faz, vem a crítica dos dois lados, são coisas que eu questiono, sabe? Mas, é igual o governador do Rio. É igual o governador do Rio, mas que vai ser afastado agora, você sabe, né? Governador, vai ser afastado, o governador do Rio, até mesmo, porque ou ele se afasta ou ele vai ficar impedido por 8 anos. Então ele vai se afastar. Mas eu digo para você, mais uma vez, é mais fácil o Elmano estar no segundo turno hoje com o Ciro do que o Lula chegar ao segundo turno. Mas aquele afronto no Rio de Janeiro provou para a sociedade que a polícia tem força. Tem força. Se deixar a polícia trabalhar... Se deixar trabalhar a coisa sem amarras, acontece. e é o que o governador Elmano de coisa Freitas acontece. está propondo, viu, Marcelo? Agora, se ficar criando um empecilho, qualquer coisa, sindicância, qualquer coisa, o policial Apuração, responde. o cara responder. Ó, os policiais da fazer uma antiga, pergunta. os policiais da antiga, os delegados da antiga que são amigos meus, falavam, pô, a gente andava com 32 na cinta e um fusquinha. Quando a gente chegava, não tinha muita conversa. Não tinha muita Tá conversa. entendendo, não? Não tinha muita conversa. E os É caras verdade. respeitavam. Hoje os caras querem bater na cara do polícia. Hoje a polícia não é respeitada. O policial militar, Marcelo, saía para o seu plantão aí nas comunidades já amedrontado, porque não poderia entrar no combate, não podia combater a bandidagem, porque se ele atirasse, ele ia responder na corregedoria. Como é que por pode que um ele negócio atirou desse, né? no bandido. O bandido que está lá na comunidade, ele não está nem aí, não tem corregedoria de nada. Ele pega, atira no policial, atira no cidadão de bem, não tem quem responda. Agora, o policial tinha esse problema. O governador Elmano de Freitas, sabiamente, aí não tem questões políticas, É o que eu tem falo. observações que a gente faz e aqui a gente debate, né? Sabiamente acabou com isso. Cadê a rebelião, Ah. Fábio? Me mostra aí, nesses E 4 aí anos de vieram- governo do PT, uma rebelião no presídio Aí aqui. vieram botou contestar- o Mauro lá para cuidar do presídio, acabou a confusão. Vieram contestar, Acabou, a própria esquerda veio contestar e fazer uma pergunta Aliás, cretina. aliás, o Mauro, eu não conheço pessoalmente, mas eu sou fã desse cara. Ei, Cara, deixa eu só o trabalho compartilhar dele um faz- pensamento ele aqui. O trabalho dele é faz o que tem que gigante ser dentro do feito. Brasil, gigante. Acabou. Ei, aí um jornalista de esquerda veio perguntar: o senhor está dando autorização para matar? Não, mas aí você foi educado, mas ele não é jornalista de esquerda, né? Ele é jornalista Não, de quem meu me paga. Não, eu amigo. não tenho esse negócio, não. Eu gosto de vir pro programa do Marcelo, cacete de conta. Quando você vê um jornalista de uma hora para outra Fazer mudar uma sua pergunta postura, dessa. o Pix não caiu. O Pix não caiu. Mas eu fico a me perguntar aqui, você que mora aqui no estado do Ceará, você acha mesmo, você já viu o Camilo Santana comendo asa de galinha? Comendo como é que chama? Um sarrabujo, comendo Sarrabujo, puxado, uma panelada tomando uma dose. Você já viu o Camilo tomando uma dose de cachaça em algum canto, a galinha caipira? E aí foi o meu questionamento ao governador Elmano de Freitas. Mostra ao povo, cara, quem tu é de verdade. Por quê? Porque ele tem condições de administrar. Porque hoje, Marcelo, se você for olhar, onde é que a direita bate hoje no governador do estado do Ceará? Segurança. Agora me aponte, qual é o lugar do Brasil? Por exemplo, se era o Caiado. Caiado é o lugar que a segurança está melhor. O lugar que mais desmonta carro no Brasil importado é o Mato Grosso. Ou é Goiás, não é Goiás? Goiás. Desculpa, é Goiás. É só você ir. Então, são índices mesmo, que a gente tem que olhar. Eu Precisa agora- melhorar? Precisa. Por exemplo, a gente precisa, hoje, precisa de verdade entender e fazer um questionamento aqui, que esse programa é um acerto de contas. Por que é que um deputado da direita não pode mandar dinheiro para um estado da esquerda? Para o município. Para o município? Não, mas pode. O André Fernandes, deputado do PL, mandou 1.200.000 para Itapipoca, que o prefeito é do PT. Está errado ele? Não, pelo contrário, ele está certo. Só que a gente tem que cobrar, porque é muito fácil eu pegar aqui, chegar aqui no programa e dizer, olha, a segurança é uma porcaria. Tá bom. Qual foi a verba destinada pelos agentes da direita, né? Os representantes da direita para combater a violência, para melhorar o armamento da polícia, para melhorar a segurança, para melhorar a infraestrutura e a saúde do estado do Ceará? Porque eu penso assim, sabe, Marcelo? Não, peraí.
ao governador do PT, ele que se lasque. Não, ele é governador do estado do Ceará. Eu não gosto desse negócio de PT, PL. Eu odeio isso. Sim, Eu odeio sim. isso. Esquerda, Tem que parar direita, com isso isso, não resolve cara. nada. Eu sempre falo aqui, são ações. Nós temos que debater aqui ações dos governantes, Reais. dos ministros, Dos do STF. Ainda tem mais que eu digo, olha, Ações, cara. se o cara da sabe? direita é menos ruim do que o da esquerda, voto na direita. Ah, Mas se o da esquerda for melhor do que o da direita, esqueça o partido, Importantes irmão. são os conceitos e as ações, As ações. tanto dos Porque executivos senão a coisa quanto não- dos parlamentares. exatamente. Mas vamos espiritualizar o nosso Vamos programa espiritualizar, agora. porque nós começamos Vamos lá. pegando Nós fogo. estamos A energia com uma pegou convidada fogo. especial A aqui energia hoje. pegou fogo. Fala aí, meu amigo Taj. Falar Estamos da minha recebendo amiga quem? Ana Luísa Caracas, que é facilitadora de consciência terapêutica Grande energética, canalizadora de consciências espirituais e escritora. Ela que é jornalista, especialista também em marketing. Mas hoje nós vamos tratar exatamente dessas questões mais ligadas à espiritualidade, ao despertar da consciência, né, Carol? E que são assuntos de extrema importância e que fazem parte do nosso dia a dia. Carlos Maciel. Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Queria aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Joaquim Caracas. Isso. Primo, Tô com muito saudades dele, teu primo, né? É, primo. Ah, o hotel maravilhoso, Vale das Nuvens. É, um Que eu espetáculo. sempre tô por lá, curtindo lá, gosto muito do ambiente, gosto muito dele pessoalmente. É um dos caras, pra vocês terem uma ideia, fatura milhões, mas tá na casa do bilhão já. E é de uma humildade fora do normal. Começou a vida vendendo banana. No sítio, né? Caracas é ali da Guaramiranga, né? Isso, né? A origem Mas lá. é um cara que você não tem noção. Sensacional. Meu amigo, gosto dele. Fica aí meu abraço. Saudade de você, meu chapa. Preciso trazer você aqui de volta. Quem vai começar com o debate? Carol. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo, boa noite a meus pares. E eu acho assim, a gente abrimos o programa hoje falando de que você tem que ter consciência política na hora de votar, na hora de escolher quem que vai, né, governar nosso estado, nosso país, né, o vereador do bairro. E eu acho que a Ana é uma pessoa que ela me ajudou muito no meu despertar de consciência, de evolução espiritual, porque aí me abriu os olhos para que eu tinha que evoluir, porque quando a gente evolui, a gente começa a justamente entender isso. Buscar o caráter do outro, os valores, a moral. E eu acho que a gente está num momento de consciência evolutiva. Evolução espiritual é algo urgente, que traz equilíbrio para a gente, expansão. Né? Ela foi minha facilitadora de Axis, daí eu me tornei terapeuta de Axis, porque o Axis te religa com a divindade, com as nossas consciências, e quando a gente se religa, a gente começa a ficar mais crítico. Né? Que, infelizmente, é o que muitos meios de comunicação e de políticas não querem que aconteça com a gente. Eles querem nos manter desligados. Porque quando a gente está desligado, a gente vira literalmente um robozinho e vai na massa, na grande manada. Massa manipulável. E a Ana, ela fez uma transição de carreira dentro de um processo científico, neurológico, que mudou a minha vida. Então, eu acho que todo mundo precisa conhecer, entender, para a gente poder buscar essa consciência espiritual e nos transmutar a deixar de ser massa de manipulação. Verdade. E qual é a pergunta? Aninha, me conte como é que o Axis chegou na sua vida, o que é o Axis, o que é que o Axis faz e como ele transforma a vida do outro. Ai, Carol, maravilhosa essa pergunta. Access Consciousness é o nome, acesso à consciência. É uma entidade norte-americana, né? Ela foi fundada no começo da década de 90 por um psicólogo norte-americano chamado Gary Douglas. E o Gary, interessante demais, ele fazia sessões espíritas na casa dele, olha que bacana. E ele tinha muita evidência, tinha uma mediunidade fenomenal, ele e a esposa. E aí o Gary começou a ganhar fama no estado dele lá, né? Ele é de Santa Bárbara, lá nos Estados Unidos, e ficou famoso por ser um vidente famoso. As pessoas iam para lá, assistiam às sessões, ele falava, dava informações, recebia recados e ficou famoso.
Um milionário lá em Nova York, ele soube da fama do Gary. E ele sentia muitas dores no corpo. Toda semana, um massoterapeuta tinha que fazer massagens para liberar as dores dele. E quando ele soube da fama do Gary, né, que tinha um vidente, que conseguia ver as coisas e saber das coisas, ele ligou para o Gary Santa Bárbara e perguntou se ele estaria disposto a assistir uma sessão do massoterapeuta naquela semana para poder identificar a dor do corpo dele, porque nunca se acabava. E o Gary, que fazia muitas perguntas para o universo, né, como é que ele gostaria que fosse a vida dele, o universo, como eu gostaria que fosse a minha vida? Ele tirou dele e jogou para o universo, ele soltou. E isso é uma grande questão, essa do soltar. O próprio Hélio Couto, ele fala muito nisso, o quanto nós somos controladores e o quanto isso nos impede de deixar que as coisas fluam até nós, né? Para que se manifestem. E aí, quando veio esse convite, ele disse, nossa, eu perguntei para o universo, pedi para o universo para me mostrar como seria a minha vida, como eu gostaria que fosse a minha vida, e eu vou aceitar esse convite. Esse milionário mandou um jatinho lá em Santa Bárbara, o Gary foi assistir uma sessão em Nova York, do massoterapeuta, e ao invés dele ver no corpo dele onde é que era a dor, ele viu os pontos da cabeça. São 32 pontos energéticos que nós temos ao redor da nossa cabeça e que esses pontos estão interligados ao nosso ser, a tudo que nós somos, nossa relação com tudo. Então, cada ponto está ligado a uma questão. Então, a gente tem o ponto do dinheiro, né? A questão que a gente fala muito do dinheiro, os problemas com o dinheiro, todas as referências que a gente tem sobre o dinheiro, se é bom, se é ruim, se faz mal, se faz bem. O pontinho lá, toca no ponto, ele vai dissipando, destruindo, descriando essas crenças limitantes, que são realmente, como a gente fala, crenças limitantes, crenças que nos limitam. E que nós compramos de nossos pais, avós, da sociedade, de tudo no mundo, que a gente acabou comprando como verdade para nós. E aquilo ficou incutido na gente, implantado, que a gente chama, implantado em nós. E em algum momento da nossa vida, aquela questão vai interferir nas nossas escolhas. Porque essa referência, ela está viva. No momento em que a gente toca nesses pontos, aí a gente tem ponto da tristeza, a gente tem ponto dos medos, da insegurança, né? Tem ponto de alegria também, tem um ponto até para rejuvenescer, né? Torradeira de envelhecimento, que tira nossas inseguranças, melhora a nossa autoestima. Então, assim, gente, é um processo fenomenal. E qual é o objetivo final disso? Dissipar essas crenças, esses traumas, para que nós acessemos a nossa infinitude de ser, o nosso ser infinito. Porque quando a gente está preso a essas crenças, a esses traumas, a esses bloqueios, a gente está vivendo no nosso ser finito. Que o que é o ser finito? É aquele ser que é preso a trauma e ao drama. A gente passa a viver vítima, como se fossem vítimas, presos ao drama e ao trauma dessa sociedade, dessa realidade. Então, no momento em que a gente acessa a nossa divindade, a gente fica superior a tudo isso. E a gente passa de ser apenas um robô, né, como a Carol falou, de ser uma manada. A gente passa a ter consciência. E as nossas escolhas passam a ser conscientes. Eu deixo de escolher porque o outro escolheu, porque o outro acha, ou porque o outro vive isso, e eu passo a escolher a partir da minha verdade, do meu ser, da minha real infinitude de ser. Então, é um processo de muita expansão, de muita contribuição nesse planeta Terra, nesse momento de transição que a gente está vivendo. Porque, não se enganem, mas muitas ferramentas estão surgindo para expandir consciência mesmo. Porque nós passamos muito tempo robotizados, dormindo, né? E seguindo só aos comandos, ao que vinha. Publicidade, né? Propaganda. Eu sou jornalista, mas eu sei o quanto a propaganda influencia, né? Então, o quanto a gente é influenciável. Mas quando a gente passa a ter a nossa consciência
isso deixa de acontecer. Cláudio. Boa noite a todos. Esse programa é muito importante, porque sempre a gente debate coisas materiais e coisas metafísicas, né? E, segundo o mestre Samael Aun Weor, que é um dos grandes avatares da era de Aquário, ele diz que nós estamos vivendo a última era, que é a Idade de Ferro, que a história da humanidade foi dividida na Idade de Ouro, onde as pessoas não tinham corpo físico, elas tinham só tipo um corpo espiritual. Veio a decadência do homem, ele foi para a Idade de Prata, ele decaiu mais ainda, foi para a de Bronze, e agora nós estamos vivendo a Era Kali Yuga, que é a Idade de Ferro. Pensei que ela era ferrado, da idade do ferro. Morto ferrado. A Era Kali Yuga, Gengado total. a Era Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, que é exatamente a Era de Aquários. A Era de Aquário ela pode ser vista porque os planetas eles saíram da sua órbita e todos eles se encaminharam para a constelação de Aquários, e por isso que é denominada a Era de Aquário, que seria a última era. E eu quero saber, nesse despertar da consciência de que nós estamos vivendo na última era, por isso que existem tantas doenças psiquiátricas atualmente, porque os planetas eles interferem na psique, eu queria saber como é que, nesse despertar da consciência, desse acesso, vocês veem a questão da morte. Ah, bacana. A morte, ela, na verdade, incrível. O Axis, ele vê que a morte é uma escolha. Olha que incrível. Até a morte, ela é uma escolha. O momento da morte é uma escolha. Porque, se vocês forem perceber, quantas informações a gente já teve de relatos de pessoas que já tiveram experiências de quase morte e que elas acabam voltando. Já tivemos várias situações, né? Não é? E a morte, muitas vezes as pessoas convidam a morte. No momento em que você começa a reclamar da vida, no momento em que você começa a se lastimar, né, a perder o ânimo pela sua vida, você está convidando a morte. Incrível, mas você convida a morte. E aí, no Axis, ele diz, até a morte é uma escolha. E tudo se cria a partir de uma escolha. Quando eu escolho, quando eu mostro para o universo que eu escolhi aquilo, as coisas começam a se abrir. O universo começa a me mostrar as possibilidades. As possibilidades existem a partir da escolha. Agora, se eu tiver na inconsciência, como a gente estava falando, como é que eu escolho? Eu vou escolher a partir de um padrão sistêmico, a partir de um padrão que já existe de todo mundo? A mesma escolha? O mesmo caminho? Mas se eu estou consciente e eu faço uma escolha consciente, o universo expande para mim. Existem outras vidas ou nós iremos viver apenas uma única vez? Bom, mas aí agora eu vou falar por mim, eu não vou falar pelo Axis. Agora, interessante que no Axis, até no processo de barras de Axis, quando a gente vai liberando as crenças, os traumas, a gente acessa vidas passadas. E isso é incrível. Eu já, né, por conta dos meus dons mediúnicos, desde 6 anos de idade, eu tenho mediunidade muito aguçada, e desde os meus 6 anos, então, assim, quando eu estou trabalhando no ser, não é que o Axis faça isso, entendam, mas eu, pela minha habilidade mediúnica, muitas vezes eu acesso questões de vidas passadas das pessoas. E aí eu trabalho questões até de traumas criados em vidas passadas. Então, isso é real. Existe sim, a gente sabe, né? Nós estamos no processo de evolução, a gente não a vida, se só existisse uma vez, pelo amor de Deus, seria uma tragédia. Até desde criança, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava. Eu dizia, eu não acredito que só exista uma vida. Tinha 9 anos e eu fazia esse questionamento. Eu não acredito que só exista uma vida. Eu tenho certeza que existem outras vidas, outras possibilidades. Eu tinha 9 anos e eu nunca esqueci isso. E as minhas experiências com a espiritualidade, com as situações, cada vez me apresentaram mais isso, né? Então, o quanto é real. E aí, isso aí é profundo, porque além de ter outras vidas, nós temos também universos paralelos
e nós temos fractais de nossas almas. E aí eu não vou entrar nisso porque é muito profundo, mas nós temos fractais de alma. São os em multiversos, né, outras Ana? dimensões, Os multiversos. Multiversos, universos paralelos. Então, é impressionante. Agora, só fazer um comentário pelo que ela disse. Eu tenho absoluta certeza que o que te mata é tua cabeça, é você que te conduz. Concordo com você. Não tenho a menor dúvida disso. E essa questão de você que... Sabe aquele ditadinho, querer é poder? Eu creio muito nisso, porque se você realmente tem foco, objetivo, for para cima, você consegue. Exatamente. É a escolha. Porque às vezes as pessoas falam assim, Marcelo, como é que você ficou rico? Eu falei, como é que eu fiquei rico? Eu nasci peladinho igual você. Mamãe passava talquinho pro Johnson na bundinha do nenê. O nenê começou a trabalhar, usar a cabecinha e chegou onde chegou. Saiu da onde? Da cabeça. Saiu da onde? Do teu esforço. Não existe aquela história, ganhar na loteria. Eu acho ridículo quem joga na loteria, na boa, hein? Na boa. Cara, se não trabalhar, se não correr atrás, se não vender a banana que o Caracas vendeu, e vendia... Ele me contou a história dele, eu fiquei... Pô, eu vendi a banana, comprei uma Kombi, aí comecei a lavar a banana para ficar mais bonita, para vender mais caro. Aí descobri uma frutinha lá na SEC, sei lá que diabo que a fruta, eu não lembro o nome. Ele falou para mim, eu peguei e comecei a vender aquela fruta no Ceasa, dizendo que era fruta chinesa. Então, o que acontece? Pô, mas o cara, imagina. Foi uma sacada, né? Eu lavava a banana para a banana ficar mais bonita, encaixotava a banana para vender a banana mais cara. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é o ponto aonde que eu quero chegar? Tudo é você evoluir, pensar e fazer e acontecer. Você ficar esperando cair do céu, nada vai cair, meu irmão. Marcelo, mas tem uma coisa aí que você que está em casa, né? Aproveitar aí a doutora, que você tem que aprender. A última parte que fecha numa criança está aqui, ó, a muleira, né? Então eu vou dizer para você que está aí, né? Porque a doutora trabalha numa linha completamente diferente da minha. Tá certo? Nunca deixe ninguém pegar na sua cabeça. Sua cabeça alimenta seu corpo, alimenta sua alma, alimenta sua vida. Tá certo? Então a minha mãe me ensinou desde pequenininho. Não, ninguém pega na minha cabeça, eu não uso chapéu. Tá certo? Eu não uso chapéu, até pela minha religião eu não uso chapéu. Então, eu acredito muito que a senhora falou, até mesmo porque as pessoas precisam, doutora, aprender também a não só saber os seus medos, mas o que elas acompanham. Por exemplo, às vezes a pessoa olha para mim e diz assim, me dá uma ajuda espiritual, eu digo, eu vou. Mas tem um problema, quando der antes de meia-noite, eu quero você em casa. Aí a pessoa diz, por quê? Eu disse, porque meia-noite todo mundo anda. Ando bem, ando mal. E aí a pessoa, ela olha para mim e diz, o que é que você quer dizer com isso? Eu digo, nada. Você sabia que a vela chora por você? Acende uma vela de 7 dias. Não é macumba, não. Quando falta a luz, você liga para a Ena, mas acende uma vela. Deixa a vela que ela vai chorar e ela vai retratar o que você está vivendo. Então, o que a gente tem que estar preocupado aqui, tá certo? Às vezes, não é só a gente querer. Marcelo, isso é uma coisa importante. Mas, às vezes, a gente se lamenta tanto que a doutora usou uma coisa assim, brilhante, que fica. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Já está traçando então, a trajetória. Você já está atraindo para perto de você com certeza. Uma legião, amigo. Uma legião mesmo. Existe. Não pense que não existe. Existe. Existe uma legião que está ali trabalhando naquele seu negativo para que a coisa não ande. E até eu fiz uma pergunta antes de começar, doutora. Eu digo, geralmente o psicólogo não acredita muito em quem incorpora, né? Que diz que não, isso aqui é da cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com onde você frequenta, o que você faz. Eu fui ali, peguei no meu cabelo. Não, irmão, não deixe ninguém pegar na sua cabelo. Não deixe. Tá certo? Por quê? Porque eu vejo, doutora, muita criança, já vi, entendeu? Deus me deu um dom, como deu a senhora, né? A senhora tem a mediunidade, eu tenho um dom de chegar no lugar, ver uma pessoa obsediada e eu dizer, e Deus me incomodar e dizer, vai lá ajudar. Eu digo, não posso. Eu digo, aqui eu não posso. Eu passei por uma situação dentro de um restaurante chamado na Joaquim Nabuco, nossa casa. Eu entrei, tinha um rapaz todo de preto. Você vai contar essa história... Na volta do intervalo. Segundo bloco, mistério aqui no Acerto de Contas. Fiquem ligados. Sei que lá, não sei.